Paulo, professor de arte. Espero que todos estejam bem e permaneçam se cuidando. Nas videoaulas anteriores, nós já falamos sobre a música, sobre a dança e o teatro. E para finalizar, nós vamos falar sobre as artes visuais. Espero que vocês gostem e um forte abraço. As artes visuais são um conjunto de manifestações artísticas, como a pintura, escultura, desenho, arquitetura, artesanato, fotografia, cinema, designer, arte urbana, entre outros. O conceito de arte visual está relacionado ao ato de visualizar. Por isso, a apreciação acontece por meio da visão. O uso das artes visuais na educação é muito importante para a aprendizagem. Nas últimas décadas, as artes visuais passaram a ser importantes ferramentas de aprendizagem desde a infância. Isso porque ela desperta sensibilidade estética e estimula a criatividade. Além disso, ela propõe a reflexão a partir de outro tipo de linguagem, a linguagem visual, que agrega o valor à linguagem escrita. No entanto, o conceito de arte nas escolas se expandiu e atualmente podemos encontrar colégios em que disciplinas de artes visuais são mais abrangentes. Elas incluem, por exemplo, a dança, o teatro, a fotografia e também o cinema. A história da arte é vista como uma área do conhecimento, que aborda as diversas manifestações artísticas do ser humano ao longo de sua trajetória no planeta. Podemos dizer que tais manifestações se dão por meio da dança, da música, do teatro, das artes visuais e outras expressões que têm intenção de transmitir emoções, ideias e visões do mundo. A arte está relacionada às primeiras formas de expressão humana e, dependendo do local e momento histórico, se manifesta de diferentes maneiras. É importante ressaltar também que esse campo do saber está em constante construção, não sendo algo estático, parado, mas sim arquitetado a cada momento pelas diversas demonstrações artísticas que surgem. Arte visual na pré-história, ou seja, antes da invenção da escrita, o ser humano já produzia a arte pré-histórica. Tudo que sabemos sobre essas civilizações foi descoberto por pesquisadores através da análise de objetos e pintura desses povos. Esse período da humanidade foi bastante longo e, portanto, dividido em três fases. Primeiro, Paleolítico Inferior, 500.000 a.C. Depois, Paleolítico Superior, 30.000 a.C. E, por último, Neolítico, 10.000 a.C. Foi na época do Paleolítico Superior que se descobriu as primeiras expressões artísticas, como a arte rupestre, nas cavernas de Lascaux, França, e Altamira, na Espanha. A partir da invenção da escrita, temos a Antiguidade, que vai até as primeiras expressões da arte cristã. Nessa época, as civilizações eram bastante marcadas pela simbologia. Veja as manifestações artísticas desse período: arte mesopotâmica, arte egípcia, arte celta e germânica, arte egeia, arte fenícia, arte etrusca, arte grega e arte romana. A arte medieval foi produzida durante a Idade Média, entre os séculos V e XV. Nesse período, a Igreja Católica ditava as regras na Europa e toda a produção artística estava ligada à religiosidade. Divide-se a arte dessa época em três períodos: arte bizantina, arte românica e arte gótica. A arte renascentista é compreendida como o período após a Idade Média. Desponta-se na Itália, no século XV, e foi uma época de grande efervescência cultural, artística e intelectual.
As obras produzidas nesse momento traduziam novos anseios e sentimentos. O Renascimento trazia a valorização e exaltação do ser humano, antropocentrismo, ao contrário do pensamento medieval, que enxergava Deus acima de tudo, teocentrismo. A arte pré-colombiana é definida como a produção artística e cultural dos primeiros povos da América Espanhola antes da chegada de Cristóvão Colombo no continente em 1492. Considera-se manifestações artísticas dos povos ameríndios as peças com funções religiosas ou decorativas, além de expressões arquitetônicas. Através do estudo da arte colombiana, foi possível classificar e distinguir os povos que viveram na América Latina e compreender suas culturas específicas e também de modo geral. Essas expressões artísticas da época foram a arte inca, a arte asteca e a arte maia. Compreende-se a idade contemporânea a fase que começa com a Revolução Francesa, em 1789, e se estende até os nossos dias. Os principais acontecimentos nesse período foram Revolução Francesa, Primeira Guerra, Segunda Guerra e Guerra Fria. As vertentes artísticas que fizeram parte desse contexto, em um primeiro momento, são neoclassicismo, romantismo, realismo, impressionismo e pós-impressionismo. Consideramos arte moderna as manifestações artísticas que depontaram na Europa no final do século XIX e estenderam-se até o meio século XX, com o final da Segunda Guerra. Integra o modernismo a pintura, escultura, arquitetura e também a literatura. O contexto do modernismo engloba diversas correntes artísticas que surgiram dando o nome de vanguardas europeias. A palavra vanguarda deriva do francês avant-garde, que significa guarda avançada, sugerindo o pioneirismo nas artes. Esses movimentos são, portanto, manifestações inovadoras da arte e foram responsáveis por uma grande transformação na maneira de se expressar e de se compreender obras artísticas. As principais movimentos artísticos vanguardistas são expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo. As produções artísticas produzidas após a década de 60 são chamadas de pós-modernas. É importante também destacar que o conceito de arte foi se ampliando com o passar do tempo. No entanto, é certo que a arte é uma manifestação humana essencial e que esteve sempre presente desde a antiguidade. Assim, além do conceito, as temáticas, técnicas e materiais foram se ampliando e hoje é difícil identificar como ela surge. Com o desenvolvimento da tecnologia e dos computadores, a arte visual também pode ser produzida por ferramentas tecnológicas. Podemos citar as artes gráficas, criadas por meio de programas de computador, software, denominados de web art. Atualmente, podemos destacar diversos tipos de artes visuais. Podemos falar sobre videoarte, animações, colagens, arte urbana, instalações artísticas, performances, arte corporal ou body art, apresentações de ruas, história em quadrinhos, artes decorativas e arte multimídia. No Brasil, a produção artística acontece desde antes da chegada dos portugueses. Foram encontradas pinturas rupestres de até 15 mil anos no estado do Piauí, na Serra da Capivara e em outros sítios arqueológicos. As manifestações artísticas são diversas no Brasil e acompanham os momentos históricos e culturais do país. São elas a arte indígena brasileira, o barroco no Brasil, neoclassicismo no Brasil, romantismo, realismo, naturalismo e simbolismo, modernismo no Brasil,
com destaque para a Semana de 1922 e a arte contemporânea brasileira.